Filme Oficina do Diabo, ele é um filme que não tem efeitos especiais, não tem bilhões investidos, mas tem muito conteúdo. São os vícios graduais. Se você fortalecer os vícios, fortalece também a boa e velha prática da irritação mútua e das alfinetadas diárias. O assunto tratado não é assunto para padres, não é assunto para religiosos, não é assunto para cristãos. O assunto tratado é um assunto para todos. Está começando mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal e favorito da Brasil Paralelo. Muito boa noite, Lara Brenner. Boa noite, meu querido. Que bom te rever. Muito bom, sempre rever. E hoje, num assunto que é de extrema importância para o nosso público aí de casa. Especialmente para quem é do ramo do direito. Vamos falar o quê? Isso não é muito abordado na faculdade, deveria ser. Vamos falar sobre leis naturais. Com quem, Arthur? Para isso, nós estamos aqui com Paulo Cogos, a segunda vez que está aqui com a gente. Trouxemos ele pela segunda vez, que ele é economista e filósofo anarcocapitalista. Muito boa noite, Cogos. Muito boa noite, Arthur. Muito boa noite, Lara. Boa noite, querido. Meu colega Peter e toda a nossa audiência. Vamos falar das verdadeiras leis. Olha só, Boa. jogou spoiler aqui. E estamos também com Peter, do canal Ancapso, que é advogado, engenheiro e youtuber anarcocapitalista. Tudo bom, Peter? Tudo jóia. Arthur, Lara, prazer estar aqui com vocês. Muito Tudo bom nosso. mesmo. Vamos esclarecer esse negócio aí sobre juspositivismo e jusnaturalismo, que realmente é uma confusão danada que o pessoal faz com isso. Eu acho que para a gente começar, inclusive, todo mundo na mesma página, a gente precisa primeiro perguntar o que são leis naturais, né? O que a gente pode dizer, Cogos, que são as leis naturais? Olha, Santo Tomás de Aquino, já vou começar com a artilharia pesada mesmo, né? Ele dizia o seguinte: as leis regem as coisas. As coisas existem segundo uma ordem. Se existe ordem, existe lei. Se existe lei, existe um legislador. E aí, quanto a isso, Santo Tomás de Aquino classifica 4 tipos de leis, né? A primeira de todas seria a lei eterna. É como Deus criou o universo. É a ordem cósmica que a tudo permeia, né? Em segundo lugar, existe a lei natural, que é a participação dessa lei eterna na nossa razão. É o que o homem, com a sua razão, consegue apreender das leis eternas. Depois existe a lei divina positiva, que é aquilo que Deus escreveu como mandamentos para que o homem pudesse ter uma relação ética com Deus. Um bom agir em relação à salvação da sua alma. E existem as leis positivas, que são importantes, que são as leis humanas. Então, por exemplo, se você tem aqui algum regimento interno da Brasil Paralelo, que as pessoas têm que seguir, é uma lei humana positiva necessária ao bom funcionamento de uma empresa, que por sua vez é necessária ao bom funcionamento da sociedade. As leis positivas podem muito bem ser justas, desde que elas não contradigam a lei natural. Pela sua explicação, então, as leis naturais não são leis humanas. Elas advêm do quê? Da realidade das coisas. É algo que nos é dado, não depende de nós. É como se fosse uma analogia com as leis da física. Eu posso ter, por exemplo, normas técnicas para a construção de um avião, para a verificação das normas de segurança. E isso, as agências reguladoras, as empresas e as seguradoras podem fazer as suas leis humanas nesse sentido. Mas eles não podem mudar as leis da física. É tão natural quanto a lei da gravidade, basicamente. Só que você está trazendo, claro, um exemplo, uma resposta. Você comenta, por exemplo, dessa questão de Deus, é uma coisa, além de ser natural, né? Mas você traz um argumento religioso e eu queria jogar a bola agora para o Peter para saber se, de fato, lei natural, porque eu estou imaginando o cara de casa que está nos assistindo. Lá vem mais essa abobrinha de falar que lei natural é uma coisa cristã, inventada. Então, o cara que escreveu a Bíblia lá atrás, isso aí é uma coisa de moral cristã. E eu que sou ateu, por que eu devo seguir essas leis naturais? E aí, Peter, o que você responderia? De fato, é uma coisa só cristã? Na verdade, surgiu de forma religiosa, de fato, tá? O jusnaturalismo surgiu na religião, de verdade, né? E não no cristianismo necessariamente, mas até em religiões mais antigas, né? Surgia justamente com aquela ideia de que foi Deus que deu, os deuses, né? Enfim, da religião que for, que deu aquela
aquela lei para reger a terra, né? Mas hoje em dia você já tem uma visão do justnaturalismo mais como uma derivação lógica da sociedade humana, né? E é preciso fazer uma distinção muito importante nesse caso entre o ser e o dever ser, né? Porque a lei física, a lei natural, no sentido de lei da física, da química e coisa e tal, é o ser. Se você solta essa xícara aqui, ela vai cair. Não interessa o que você faça, a lei da gravidade está aqui, vai acontecer. A lei que a gente está falando é a lei do dever ser, é a norma, né? Ou seja, aquilo que você deveria acontecer. Lógico que não vai acontecer sempre, mas a gente deveria ter isso para uma sociedade organizada, para uma sociedade próspera, para uma sociedade que respeite, né, as necessidades humanas. E aí, ou seja, isso começou realmente com a religião, não tenha dúvida nenhuma, mas hoje em dia a visão que se tem é que você pode derivar essas leis naturais de forma totalmente independente de religião, de ter um Deus por trás disso, ou coisa toda. Pode ser que tenha, não sei, de repente tem um Deus aí que faz essa coisa toda, mas a verdade é, existe um conjunto de regras que são universais e que você pode chegar a ele logicamente como leis que seriam mínimas, necessárias à convivência humana, né? Mas me conta uma coisa, nós temos culturas muito diferentes no mundo. Nós temos culturas que têm... Vamos pegar Esparta. Uma cultura que tinha o sacrifício humano como parte cotidiana de si. Algumas culturas, algumas tribos indígenas e tantas outras. Que matam bebês, às vezes. Exato. Porque nasceram com deformidade. Exato. Nós temos, por exemplo, na cultura árabe... Eu não sei se eu poderia usar essa palavra árabe, porque ele é tudo tão fragmentado, né? Mas nós temos a adesão à poligamia, por exemplo. E nós temos pessoas que defendem seus próprios discursos de poliamor, etc e tal. Como que a lei natural pode ser universal se nós temos cosmovisões tão diferentes? Será que todo mundo olha para a realidade e faz a mesma constatação? Mas olha que coisa curiosa isso, né? Você pode pensar assim, então, que a lei é uma coisa cultural. Cada cultura tem a sua lei diferente. Mas aí, por outro lado, se você pegar, por exemplo, o Código Penal do mundo todo, de todas as culturas, matar uma pessoa é errado. O artigo 121 nosso lá do Código Penal brasileiro diz, né, homicídio, matar alguém, pena tal, tal, tal. Você pegar todo o Código Penal do mundo inteiro, isso é errado também. Ou seja, o ponto disso daqui é você achar uma interseção mínima, é um mínimo ético que é justamente aquele conjunto de regras que seriam naturais, que surgem naturalmente na sociedade, né? Tem um livro do Darwin, que fez muito sucesso recentemente, e o argumento do cara é justamente de que a sociedade humana, ela cresceu, ela prosperou muito mais. O que diferencia o ser humano dos animais, né, dos macacos, dos golfinhos e coisa e tal, são os governos, é a estrutura jurídica, o fato de que o ser humano começou a criar estruturas jurídicas, regras de dever ser e coisa e tal, e isso que fez o ser humano crescer, né? E ele faz alguns entendimentos em cima disso, no sentido de que vários tipos de leis foram criados em várias sociedades e houve uma espécie de seleção natural para isso surgir e coisa e tal. Eu discordo dele. Eu acho que, na verdade, tudo bem, pode ter havido uma busca por isso daí, mas é uma ilusão achar que você pode inventar qualquer sistema de leis. Ah, não, eu vou pegar aqui a minha cultura maluca aqui, sei lá, o Aleister Crowley, que tinha aquela ideia da sociedade alternativa, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, e não sei o que. Eu vou fazer a minha... Não existe, não funciona. Existe um conjunto que você sempre vai chegar nele, um número de regras que você sempre vai chegar nele, porque sem aquilo é impossível você ter uma convivência pacífica, né? Uma convivência harmoniosa entre as pessoas. Então, isso é o justnaturalismo, o fato de que não tem como fugir desse conjunto de regras. Você pode ter outras regras, além dessas regras referentes àquela cultura, ou uma particularidade da região ali, da cultura, lógico que pode ter. Mas o justnaturalismo diz que aquilo tem que ser algo entendido pela sociedade como justo. Isso é que é importante. A lei, ela surge pela sociedade, ela não surge pelo legislador. O legislador deveria apenas codificar, escrever o que a sociedade já considera como correto. E não é porque é uma cultura que é necessariamente boa, né, Cogos? Exatamente. Nem toda cultura é boa. Culturas com aspectos inferiores a outras. Isso você vê pelo próprio desempenho delas, tanto econômico quanto desempenho moral, espiritual, intelectual. O que essas culturas realmente contribuem para o bem comum dos seus membros. Então é por isso que Santo Tomás de Aquino ele vai falar que a lei natural é uma disposição ao bem comum. Mas esse bem comum, antes de mais nada, ele precisa ser conhecido, apreendido. Porque você não pode tensionar em direção a um objetivo sem conhecê-lo, senão seria um processo aleatório.
E o que diferencia o homem de qualquer outro tipo de ente no universo é uma ação racionalmente deliberada. Os animais vão por instinto, as plantas vão por um processo bioquímico e o resto vai por puro mecanismo mesmo, de mecanicismo, né? Então, o homem, ele primeiro conhece a sua realidade. No momento em que ele conhece a realidade, ele estabelece certos objetivos. E quando existe essa hierarquia de objetivos e valores, nós temos as leis naturais que regem o quanto o homem está se adequando a atingir esses objetivos. Então, sim, é possível que o homem viva uma vida desregrada e criminosa. Embora não seja fisicamente possível violar a lei da gravidade, você pode fisicamente violar as leis morais. Só que se o homem violar as leis morais, ele não atinge o seu objetivo máximo. Ele não atinge a vida virtuosa que vai gerar uma vida feliz. Então, se o objetivo do homem é ser feliz, ele precisa se ater às leis naturais. Se o objetivo do homem é uma sociedade onde os homens se complementem e tragam felicidade um para os outros e atinjam uma harmonia social, ele não pode atingir esse objetivo sem cumprir as leis naturais. Então é nesse sentido. Conta pra nós, que leis são essas? Cícero, aí que tá, né? A lei natural, ela pode ser, até certo ponto, aprendida pela razão. O conhecimento, ele começa, assim, nos sentidos, depois ele passa pela razão, antes de chegar no conhecimento de fé. Mas isso não significa que não haja uma necessidade de uma religião, de uma transcendência, para que haja uma coerência lógica nesse sistema de leis naturais. Mas os pagãos, pela razão, eles já entendiam que havia uma lei natural, e Cícero falava: a lei natural é uma razão adequada à realidade. Se nós adequamos a nossa razão à realidade, nós vamos entender que existem regras de funcionamento que não dependem da nossa vontade. Então, eu não acho que é a sociedade ter vontades X ou Y que vai gerar a lei natural, porque as culturas podem chegar a conclusões erradas. Sim. Em geral, matar é errado? Sim, mas os espartanos, que a Lara citou, eles matavam os próprios filhos, se eles nascessem com algum defeito congênito, matavam os zilotas, né, os escravos. E aí você pode enumerar vários tipos de atrocidades cometidas por várias culturas. Então, é porque o homem não tem capacidade da lei natural? Não, ele tem. Mas sem a transcendência ele não consegue chegar lá. Então, por exemplo, se você pegar os antropólogos, Lévi-Strauss, etc., eles vão falar no que diferencia os homens dos animais, eles vão já começar a falar em alguns ritos com um objetivo transcendente. A preparação ritualística dos alimentos, ou a proibição do incesto, ou o próprio rito de sepultamento. Os animais podem até ter seus códigos de conduta. Uma colmeia de abelha é muito bem organizada hierarquicamente, ela tem uma estrutura política, só que ela não tem uma transcendência. Ela não tem uma simbólica por trás de tudo isso que signifique alguma coisa para além do mundo material das abelhas. O homem tem, são os ritos e os símbolos. E isso nada mais é do que uma tentativa vã do homem de chegar a uma transcendência, que ele não chega sozinho. Ele só vai chegar, eu como cristão vou dizer, quando Deus revelar a lei para ele. Por isso que o cristianismo, sendo uma religião revelada por próprio Deus, é a religião correta. Mas independentemente disso, o homem pode ir aprendendo essa lei natural, só que, aí vai ser a minha discordância com o Peter. Tudo isso vai ser um sistema internamente inconsistente sem a existência de Deus. Se não houver Deus nessa equação, não vai passar de um mecanismo evolutivo de sobrevivência. E se eu falar em mecanismo evolutivo de sobrevivência, eu vou falar que a moralidade pode evoluir. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a moral é absoluta, imutável. Ela pode ter as suas nuances circunstanciais, mas os princípios não mudam, não evolui. Então, se alguém achar que para sobreviver ele tem que ser um ladrão, ele pode ser um ladrão? Não. Então, a moralidade não pode ser meramente evolutiva. Ela é um princípio que transcende o homem. E aí vai ser aquilo que o Dostoiévski falava: sem Deus tudo me é permitido, não teria lei. Pois é, eu implico com essa sua visão, você sabe disso, a gente já discutiu isso em outras ocasiões, né? Maravilha, treta no Conversa Paralela. É isso daí, pô. Uai, mas porque justamente a minha visão é diferente dessa. Eu acho que você tem um objetivo claro, que é a convivência pacífica humana. Basta isso. Você não precisa ter medo do inferno depois, nem querer buscar o paraíso depois, nem querer obedecer a um Deus. Basta você olhar para o mundo e falar: olha só, eu quero a convivência pacífica das pessoas, eu quero que as pessoas vivam pacificamente
pacificamente. Com isso, você deriva um conjunto de regras que você consegue chegar nas leis naturais, né? E vamos combinar, é uma coisa que todo mundo quer, porque mesmo que você coloque só a sua vida como objetivo, né? Você tem parentes, você tem mãe, você tem pai, você tem filhos, você tem outras pessoas, então todo mundo tem um interesse na sociedade. A gente quer que a sociedade continue funcionando, continue de forma pacífica e próspera, né? Então, isso já é mais do que o suficiente. Eu entendo que a religião é uma coisa importante no sentido até educacional, porque para você explicar isso tudo para todo mundo, coisa e tal, é muito melhor você ter realmente essa história bacana que o pessoal criou ali, coisa e tal, né, para poder justificar essas regras morais. Agora, as regras morais existem independente da religião. E a prova disso é que são muito parecidas em todas as religiões, né? Você vê, de fato, em Esparta dizem que tinha esse negócio de matar crianças. Diz que alguns índios brasileiros também, infelizmente, fazem esse tipo de brutalidade. Né? Mas sim. É uma coisa que tem a ver com a incapacidade da sociedade de cuidar de crianças com deficiência, né? com problemas. Né? Felizmente, a gente superou essa fase. Hoje em dia, nós estamos num mundo que a gente já pode fazer isso. Mas se você pegar todas as religiões, pega o Islã, por exemplo, o muçulmano também é errado matar para os muçulmanos. Não é permitido matar de forma alguma, né? Então, ou seja, por que o catolicismo está certo e você vai dizer que o Islã está errado ou outra religião tem alguma diferença? Não, todas elas chegam no mesmo conjunto porque o objetivo é a vida em paz. Mas se a gente for perguntando, em retrospecto, perguntando, do tipo, a criança nasceu com algum problema muito grave. Ela não tem nem sequer razão, por exemplo. Por que não sacrificá-la fora de uma moralidade espiritual? Por que não? Aí a gente pode chegar à conclusão, não, porque naturalmente, dentro do conjunto de leis naturais, a vida tem seu valor. Mas aí eu te pergunto, por que a vida tem seu valor, ainda mais uma vida sem racionalidade nenhuma? Pois é, exatamente, porque você quer a paz na sociedade. Mas né? matando essa criança, eu não desestabilizo a paz. Você acha que não? Se você começar a botar isso, né? Se começa a ter uma justificativa para matar alguém, você começa a pensar também, a pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, está com 14 anos de idade, mas tem uma deficiência, vou matar a pessoa também, né? É isso. E a pessoa vai olhar pro seu argumento e vai falar... E daqui a pouco você está matando qualquer um, né? Aquele cara, ele não está trabalhando muito, ele está lá meio vivendo da sociedade. Vamos matar ele também, que é melhor. Percebeu como é que não tem jeito? Você tem que estabelecer uma regra de que não pode matar, não tem isso, né? E a essa conclusão chegam todas as pessoas. Mas essa regra nasce com as pessoas? Por exemplo, você tem direito... Quais são os direitos? Vamos elencar também para o pessoal de casa, porque a gente está começamos aqui a falar de direitos naturais, né? Que eu também queria entender se direito natural e lei natural é a mesma coisa. E aí eu quero passar a bola pro Cogos. E queria entender quais são, de fato. São várias leis, são 3, são inúmeras leis que não se pode contar, porque a gente vai olhar, sei lá, só de carga tributária do Brasil, de lei tributária, tem dezenas aí, centenas, entendeu? Então, como é que é com relação à lei natural? É a mesma coisa? Arthur, eu só queria discordar mais um pouquinho do Peter. Por favor, vamos lá. Então, primeiro, que o Islã permite matar sim. E ele não chega à mesma conclusão que o cristianismo. O Islã manda matar os infiéis. Isso está escrito no Corão e nas Hadith. O Islã manda matar mulher adúltera. O Islã manda matar os homossexuais. O cristianismo não prega isso. Então nós não chegamos à mesma conclusão. Nós temos um problema aqui, um conflito inevitável entre as duas religiões. Depois eu discordo do Peter que o objetivo seja a vida pacífica entre as pessoas. Se fosse assim, era só as pessoas aceitarem dar tudo que o tirano pedir e viver na escravidão. E nós, no direito natural cristão, nós não somos nem um pouco pacifistas. Nós desejamos a paz. Mas se precisar lutar contra as injustiças, as tiranias, nós vamos lutar também. Então o objetivo não é uma vida pacífica. O objetivo é uma vida virtuosa. E muitas vezes é preciso ir para a guerra para você ser virtuoso. Então... Inclusive você tá com a camisa dos templários aí que eu tô vendo. Aqui, esses caras eram cristãos guerreiros. Eles matavam gente e não há nada de errado com isso, porque eles travavam guerras justas. Depois nós podemos discutir um pouco da doutrina da guerra justa. Só que o fato é que todos os grandes autores da lei natural, desde Aristóteles até William Blackstone, por exemplo, que foi um jurista da lei natural, ele vai falar, existe uma lei, só que ela só vai ter concretude na sociedade, ela só vai ter efeito se nós estivermos dispostos a fazer elas valerem pela força. Por isso que eu defendo um conjunto muito restrito de leis. Porque quando você defende uma certa lei, você precisa estar disposto a usar a violência por ela. Então vamos pegar uma lei bem imbecil.
é proibido ter saleiro na mesa dos restaurantes. Foi em Minas Gerais, alguma coisa assim, não foi? Uma lei ridícula, um totalitarismo estatal. Que é verdadeira, inclusive, né? O Cox não tirou isso do nada. Não inventou, pessoal. Eu não tinha sei essa lei. Você não é tão criativo a ponto de Não. imaginar um absurdo desse. A minha mente totalitária não chega nesse ponto. Sim. Né? Mesmo se eu fosse um psicopata totalitário, eu não seria tão criativo. Então, você estaria disposto a usar violência em nome de uma lei que não pode botar o salário na mesa? Não. Eu falo, dane-se, bota o salário na mesa e dane-se. Esse é o problema. Agora, você estaria disposto a usar a violência para fazer valer uma lei contra o estupro? Sim. Eu usaria violência contra o estuprador. Eu usaria violência contra um crime não violento, por exemplo, um estelionatário que tira o dinheiro de velhinhas. Sim, eu usaria violência contra esse tipo de estelionatário. Então, o objetivo não é a convivência pacífica. Às vezes não é nem a questão de violência ou não violência. Tem gente que utilizou o próprio humor, o sarcasmo, a ironia em cima disso aí. Esse caso do saleiro, teve um restaurante que falou, bom, já que passaram essa lei, e a lei é que não poderia ter saleiro em cima da mesa, então eles penduraram o saleiro no teto. Né? Isso, eu adoro essas coisas. Eles penduraram os saleiros no teto e o saleiro não encostava na mesa. Ou seja, o saleiro não está na mesa. É tipo o mas se mercador você de Veneza. quiser usar... Cara, é maravilhoso. Teve um outro também. Eu amo essas coisas. Eu acho que é o muito Bar bom, do né? Capelão. Um abraço aí pro Bar do Capelão, que é maravilhoso. Lenda. Capelão é uma lenda de internet que... tinha uma lei também que... Acho que era lá em Viçosa. Não pode o bar ficar aberto... Sei lá, depois das 2 da manhã. 2 horas, meia-noite. O bar tem que fechar meia-noite. O bar tem que fechar meia-noite. Beleza. O bar em Viçosa tem que fechar meia-noite. Aí ele, tá bom. Aí ele fechava o bar meia-noite. 00:05 ele reabriu o bar, porque não existe nenhuma lei de que horas precisa abrir o bar. Ou seja, meia-noite ele fechava, mandava todo mundo embora. Sai aí, daqui a pouco eu abro. Aí 00:05, 00:10, ele, abriu, pessoal. E continuava. E foda-se. Isso é maravilhoso. Sabe que na época da ditadura sanitária, lá do Calcinha, né? Eu resolvi parar numa academia lá que ficava aberta com o CNPJ de clínica. A clínica podia funcionar, a academia não. Só que o CNPJ era de clínica, então... Então pronto. Mas e esse monte de aparelho, de halter, não sei o quê? Né? É parte da Eu adoro essas coisas. Mas então, vamos falar das leis. As leis naturais, quais são elas? A gente pode elencar algumas? É porque aí que tá. Não existe um conjunto de leis naturais como se fosse um compêndio de leis humanas, né? Um código civilis. A lei natural é a aplicação da razão às circunstâncias reais segundo certos princípios. Então, o que a lei natural vai dizer é o seguinte: o homem tem uma finalidade e ele opera de uma certa forma. Nós precisamos agir segundo essa finalidade, utilizando meios adequados para atingi-la, sabendo que nós operamos de uma determinada forma. E aí, o que é desejável como meios para se atingir esse fim da felicidade humana? Seria uma vida virtuosa, justiça. Aí você vai começar a enumerar as virtudes. Você vai falar, por exemplo, na coragem, na prudência, na temperança, na caridade. E aí, quais são os meios para se fazer isso? Podem variar. Vai depender do estado da pessoa, por exemplo, né? Os deveres de um solteiro é diferente dos deveres de um casado. Os deveres de um chefe de estado é diferente dos deveres de um governado. Então, a lei natural não é um conjunto fixo matemático de regras, mas ela está intimamente ligada à prudência. Tanto que São Tomás de Aquino falava, né? A injustiça está ligada à imprudência dos sábios e à soberba dos governantes. Mas ela é um direito ou ela é um dever? Porque, por exemplo, quando eu penso em lei natural, vou falar aqui, eu acho que é a mais famosa, o direito à vida. Não é o dever de não matar, né? O direito de todo indivíduo tem à vida. É isso ou eu estou fazendo uma miscelânea doida aqui? Tocou num ponto que eu e o Cogos vamos discordar de novo. Opa, então a gente... Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que sim, existem leis naturais, você pode listar elas todas e basicamente elas têm a ver com a não iniciação de violência, todas elas têm essa característica de não iniciar violência contra a pessoa pacífica, é a base da ética libertária. E você tem os chamados direitos, né? Direitos são justamente aquela coisa que você não precisa recorrer à justiça, não precisa recorrer. Você tem esse direito já está pronto para você. Você nasceu com ele. Você nasceu com ele. Ninguém te deu, não foi nada, você já nasceu com esse direito, que é o direito
direito à vida, é o direito à propriedade privada, é o direito a não ser agredido, né? Direito à sua integridade física e coisa e tal. Então, é isso. E a lei natural principal é da não agressão. Existem outras leis naturais que surgiram ao longo do tempo, como eu falei para você. As leis naturais começaram com a questão religiosa, então haviam outras coisas, assim, do tipo respeitar pai e mãe, enfim, outras coisas que surgiram ao longo do caminho, mas que a gente hoje em dia não tem uma certeza muito grande se isso realmente é. A não agressão, com certeza, é uma lei importante. A violência, outro ponto que eu discordo do Cogos, a violência ela só pode ser usada de forma defensiva. Se você foi atacado em legítima defesa, você pode usar violência contra quem te atacou. Fora isso, não há nada que justifique você usar violência. Inclusive, eu acho que foi um absurdo as cruzadas, acho que mataram gente de forma absurda lá nessas guerras, sem justificativa plausível nenhuma no final das contas, né? Porque o Islã, de fato, era uma religião que conquistou aquela região toda ali, mas não consta que tenha usado 1/10 da violência que os cristãos usaram de novo depois para retomar isso dali, né? Aquela região. Enfim, mas isso daí é outro... Dentro da legítima defesa, isso entraria na legítima defesa de terceiros também? Entraria a legítima defesa de terceiros, exatamente. Ou seja, o que você poderia tentar justificar é o Islã, ele tomou a Terra Santa, né? Tomou Israel, lá foi ano 800, né? 900? Foi antes. Foi lá para 700. 700, né? Mas ele não tomou violentamente, ele converteu as pessoas. Ele converteu o pessoal da região ali pro islamismo, né? Enfim, mas é uma discordância histórica. Diga, como? Sei, mas vamos ficar... Sabe aquele meme, né? Quando o cara tá 5 minutos sem falar? Assim? Bom, mas na verdade não foi nada disso, pelo amor de Deus. Tá. Olha, senão você não vai ver a treta. Você não quer ver a treta? Responda, Cogos. Treta. Olha, o Islã sempre empregou a violência. Quando eles tentaram persuadir os judeus, pagãos e cristãos que viviam na região, eles falharam miseravelmente. O que eles fizeram foi juntar um grupo de fanáticos e começar a empregar crimes de guerra para se expandir. Então, por exemplo, eles fizeram uma suposta trégua com os Quraixitas e os Quraixitas, acreditando numa trégua de 10 anos, baixaram as armas. 2 anos depois, os seguidores do Mohammed atacaram os Quraixitas e decapitaram dezenas de pessoas em praça pública. Foi um banho de sangue. Isso foi só um dos primeiros atos. A conquista do Oriente Médio, depois do norte da África, foi um expansionismo brutal, extremamente violento, regado a estupros, a assassinatos em massa e a imposições tirânicas. Eles chegaram até a Europa e só foram parados por milagre por Charles Martel, que conseguiu vencer os muçulmanos por um milagre de Deus, porque geralmente cavalaria ganha de infantaria num embate direto. Foi ajuda divina mesmo para parar a expansão muçulmana. E quando os muçulmanos estavam estabelecidos ali, naqueles califados, eles praticavam escravidão. Era a escravidão berber. Eles escravizaram centenas de milhares, 1 milhão ali de europeus. E, ao contrário do que se diz no mito da Idade de Ouro Islâmica, que havia convívio pacífico entre as várias religiões, não havia. Era um regime extremamente impositivo. Então, se você acredita na legítima defesa, até do seu ponto de vista libertário penialista, as cruzadas foram legítima defesa contra a barbárie islâmica. Mas aí a gente vai discordar da visão histórica nisso daí, porque você está pegando toda a visão histórica mais pessimista possível para um lado e a mais otimista para o outro, né? Você citou a escravidão dos muçulmanos, é um fato, isso aconteceu, infelizmente. Teve escravidão nos cristãos também. Tinha escravidão na Europa também nessa época. Então, assim, infelizmente, era uma chaga da época, né? Enfim... Mas quem tem uma teologia contrária à escravidão é a cristandade. Olha só, a questão da teologia tem um problema que é aquele negócio da interpretação do livro, né? Tanto a Bíblia quanto o Corão tem passagens que são realmente totalmente absurdas em termos de violência e coisa e tal. Os muçulmanos modernos repudiam o uso de violência da mesma forma que os cristãos modernos. No final das contas, dá na mesma. Você acha que os muçulmanos modernos repudiam a violência? Sim, com de jeito nenhum. Vou citar um cara que nem cristão é, o Ben Shapiro, judeu. Sim. Ele mostra lá o pessoal que se diz até muçulmano moderado defendendo apedrejamento de adúltera, matança de homossexual, destruição de infiéis. Que todos os muçulmanos defendem. Eu estou dizendo que existem muçulmanos que defendem. Assim como existem cristãos. Eu acho que isso não devia... Só para você trazer um pouquinho o microfone como você está falando com ele. É só porque às vezes você fala... Nós não vamos concordar nisso, mas eu discordo do Peter também no que tange ao PNA. Eu não sou um libertário penialista. O PNA, para quem não sabe, é o princípio da não agressão, que diz: você só pode empregar violência
contra agressores, contra usuários de violência. É puramente defensivo. Eu não concordo com você. Eu Sendo queria me perfeito. ater um pouquinho só à questão do... Por exemplo, o Peter citou as leis naturais e citou algumas que dá pra gente elencar, por exemplo. Isso. Eu queria trazer uma questão quando a gente pensa, por exemplo, no direito à vida, tá? Então, todos nós nascemos com direito à vida. Não é porque isso está numa folha de papel e alguém colocou isso lá, porque hoje em dia a gente vê leis favoráveis ao aborto e etc. Leis até que são contraditórias. Então, por exemplo, você passa uma lei favorável ao aborto, e só que se alguém matar uma mulher grávida, é duplo homicídio. Ou seja, há vida ou não há vida ali? Então há uma discussão, né, jurídica aí brasileira em cima da situação que mostra essas contradições. Eu queria me ater nessa questão da vida, porque, por exemplo, para uma pessoa estar plenamente com a sua subsistência em dia e etc., ela precisa, por exemplo, se alimentar, né? Então, não há vida sem se alimentar, sem pegar todos esses nutrientes, comida e etc. Como é que fica, por exemplo, num caso, né, onde uma pessoa ela não tem nenhuma condição de adquirir um alimento, uma condição de trabalhar, cara, uma pessoa paupérrima, uma condição extremada, tá? E ela roubou um alimento para Furto famélico. para Então, o exemplo que eu ia dar era quase esse. Isso é roubo, é uma coisa errada, mas como é que isso fica na questão do direito à vida? Ela não deveria ter o direito de se manter viva? Como é que fica essa situação? Então, eu ia entrar nesse mérito, primeiro para falar do PNA, que é uma doutrina que eu discordo, e depois para entrar nessa questão do furto famélico também, né? Porque o PNA, ele é uma doutrina libertária muito rothbardiana, hopiana, que são dois pensadores libertários, o Murray Rothbard e o Hans Hoppe. E qual que é a lógica do Hans Hoppe? Ele fala que precisa ter uma regra tal que as pessoas possam seguir sem entrar em contradição com a defesa racional dessa própria regra. No fundo, eles estão inspirados nos imperativos categóricos do Kant. Então, o Hoppe fala, se ninguém iniciar a agressão, você vai ter uma sociedade pacífica e você vai ter ali uma heurística objetiva para resolver os conflitos na sociedade. Então, o objetivo deles é uma sociedade onde a resolução de conflitos seja o mais objetivo possível. Mas esse não é o meu objetivo. O meu O PNA, objetivo... só pra galera de casa, é o princípio de não agressão, certo? Certo. Só que eu não acho que o objetivo da sociedade tem que ser uma regra para criar uma resolução de conflitos mais objetiva possível. Para mim, a sociedade tem que buscar uma vida virtuosa para a salvação dos seus indivíduos. E eu também não acredito que o princípio da não agressão vai gerar uma forma de resolver os conflitos objetiva. Porque o que mais tem é libertário discutindo se algo viola ou não o PNA. Ou Nós até que estamos ponto você discutindo pode... isso aqui. Exato. Então, na prática, uma sociedade não chegaria ao nível de harmonia que o Hans Hoppe deseja se ela não cultivar primeiro as virtudes para depois chegar em outras regras de resolução de conflitos. Resolução de conflitos é um meio para se atingir o fim, que é a sociedade virtuosa. E aí o exemplo que eu dou, que muitos... Por exemplo, o Edward Feser dá esse exemplo também. Imagina que você tem a mansão de um ricaço que tem uma piscina olímpica gigantesca na casa dele. Do lado tem uma creche pegando fogo. E as criancinhas vão morrer queimadas lá na creche. Aí vem um helicóptero do Corpo de Bombeiros para pegar a água dessa piscina do rico e apagar o fogo na creche e salvar as criancinhas. Por algum motivo, o rico é um misantropo e ele fala, ó, eu não vou lá ativamente botar fogo na creche, mas eu não autorizo o helicóptero a pegar a minha água, que é minha propriedade privada. Não, mas as criancinhas vão morrer. Não, mas a água é minha. O que você defende, Peter? Eu defendo que o Corpo de Bombeiros vá lá, pegue a água e dane-se. Eu acho que isso é o certo a fazer também. Mas a ética libertária deixa claro que a propriedade privada vale acima de tudo. Ou seja, isso é o Acima ponto da que eu queria vida das chegar. criancinhas? Sim, o direito à vida é apenas o direito de alguém não te agredir, não tirar a sua vida. Você não tem o direito à vida por si. Porque senão você chega numa situação absurda. Imagina a seguinte situação. Eu tô precisando de um rim. Pô, tu tem 2 rins aí, então você tem que me dar um rim. Não, mas aí entra bom senso também, Peter. Que é isso? Não pode. Não pode ter bom senso, regra, não. Mas Você que não isso? pode relativizar a regra com bom senso. A regra, ela tá ali. Mas é isso que eu falo. É uma distinção muito importante Não, entre mas- a ética, que é esse conjunto básico que funciona para tudo. E abstrato e a casuística. Abstrato, exatamente. E a moral que você constrói em cima disso. Então, assim, a gente está discutindo uma situação aqui que
eu não consigo imaginar uma pessoa que ia negar a água para apagar fogo na creche da criança. É uma coisa totalmente absurda. Não, mas por muito que seja absurdo, e eu concordo com você que é absolutamente absurdo, ela revela quais são as premissas das quais nós estamos partindo. Sei lá, tem uma criança que tá, por exemplo, dentro de um carro. E o carro, a criança tá dentro do carro, tá? E aí o carro tá trancado e esqueceram a criança lá. Aí eu não posso quebrar o vidro do carro, porque a propriedade não é minha. Pra salvar a criança. Isso é mais crível. Mais crível. Assim. Você pode entender como legítima defesa da criança nesse caso aí, né? Porque a criança tá sem ar por causa do carro, né? E você tá quebrando o vidro do carro. Nesse caso, mas eu não tô Mas é diferente do caso da criança? Você destruiu a propriedade privada do que é o vidro do carro do cara. Claro que destruiria se a propriedade privada salvar a criança. Não é a criança não tá dentro do carro? Não, o carro é do tio dela, sei lá, imagina assim. Bom, olha só, o meu ponto é o seguinte, as regras que você deriva, elas têm que ser regras sem conflito. Por quê? Porque no momento que você tem regras com conflito, você necessita de um governo, você necessita de alguém que vai pesar os princípios, qual o princípio que vale mais. Se você pegar o direito brasileiro, existe de fato toda essa estrutura de hermenêutica constitucional, qual direito que vale mais do que qual direito, até onde vale o direito disso, o direito daquilo e coisa e tal. E isso é um problema quando você fala de leis naturais, porque a lei natural, se você tem o direito, você tem o direito, e acabou. Não deveria ter nada além disso para você ter aquele direito, né? Então, o que você pode chamar de lei natural é justamente a questão que é totalmente negativa. Então, o que é o direito à vida natural? É o direito de você não ser agredido por alguém, de alguém não tirar a sua vida. Agora, ninguém é obrigado a manter você vivo, ninguém é obrigado a fazer você ficar vivo de qualquer forma, a qualquer custo. Mas, Peter, você não acha que... Tô tentando pensar como alguém que não se debruçou sobre esse assunto como você, de jeito nenhum. Tô tentando pensar como alguém que está em casa, inclusive. Tô tentando ser a porta-voz de quem está em casa, inclusive. Perfeito. Quando você me fala que essas leis são imediatamente aplicáveis e indiscutíveis... Sim. Nós estamos falando de leis que são abstratas, né? Leis são, por definição, abstrações dos casos concretos, né? Isso. A partir do momento em que eu tento aplicar no caso concreto, é claro que vão surgir ruídos. Eu vou pegar uma coisa bem do cotidiano, do tipo traição num casamento monogâmico. Coisa que acontece o tempo inteiro. Não pode trair, pronto, acabou. Tá bom, nós concordamos com isso. Mas existe alguma margem para algum tipo de discussão? Por exemplo, a pessoa passou, você olhou, pessoa muito bonita. Pô, você tá me traindo, você tá indo contra a castidade do seu olhar, por exemplo. Não imagina, nunca, eu só olhando. Que é isso? É uma coisa bonita que tá passando ali. E aí isso pode gerar um determinado ruído. Ou seja, a casuística precisa desse intermediário, que é o que você tá falando, que é dispensável no caso, que é o governo, não? Não, mas olha só. Só uma coisa, eu gostei do seu exemplo, porque é impossível não olhar para Laura Brenner, né? Meu Deus do céu, agora eu vi. Eu não sei se eu fico lisonjeada ou constrangida. Não, eu achei engraçado. Olha só. Foi uma boa sacada. Aí é que entram os juspositivistas. Os juspositivistas alegam exatamente isso que você está alegando, né? Beleza, a gente tem um direito natural e coisa tal, bacana. Só que o direito natural, como vocês podem ver, a gente está discutindo aqui. Não tem um consenso do que é. Como é que você vai aplicar isso na prática se você não tem um consenso? É preciso que entre um grupo de legisladores, um grupo de pessoas que vai lá e vai falar, não, peraí, vamos botar aqui, ó, artigo 121, matar alguém, não sei o que lá, para ficar certo o que é certo, o que é errado, né? Sim. E vamos botar esses princípios todos, essas coisas todas, no final das contas. E isso seria o juspositivismo, que é o contrário do justnaturalismo, que é a visão contrária. Mas, na verdade, existem dois pontos nessa história, né? Uma coisa é você pegar o direito natural e positivar ele, e colocar ele escrito, definido, conforme as pessoas concordam naquela sociedade. E tem outra coisa que eu acho que aí é a grande crítica ao juspositivismo moderno, que é essa ideia que qualquer coisa que o deputado escrever na lei lá devia valer automaticamente, claro, porque está assinado. Ele assinou a lei lá, fez lá o negócio, então deveria valer automaticamente. Como se fosse moralmente aceitável também. Exatamente. Na verdade, é como se houvesse uma dissociação entre moral e positividade. Né? Exatamente. Esse que é o grande problema que eu entendo. Eu entendo que existe a necessidade de positivar pelos motivos todos que a gente discutiu aqui. Perfeitamente. Né? Tem limites, tem coisas que podem ficar estranhas e não sei o que lá. Mas, no final das contas, do jeito que é hoje, que o que o deputado assinar lá está valendo, esse é o erro do juspositivismo. Positivando já fica confuso? Imagina se não. Pois é. Fala, Cocos. Bom, o Peter tem razão, que não é porque um deputado escreveu alguma coisa num papel, ou um imperador, ou um ditador, ou a maioria, que faz alguma coisa ser válida. Se isso contradisser a lei natural,
Leis injustas, como dizia Santo Agostinho, não são leis. Então, a maioria da população da, sei lá de que país, votou a favor do aborto e foi sancionado. Dane-se, o bebê continua tendo o direito de não ser morto. Isso eu concordo com o Peter. Agora, o que eu discordo? Eu fiz uma pergunta objetiva pro Peter e ele entrou em contradição. Ele falou que pegar a água lá para salvar a creche é o certo a fazer. Quebrar o vidro do carro para salvar o bebê é o certo a fazer. Eu concordo com ele, é o certo a fazer. Só que ele disse que isso viola a ética libertária. E ele segue a ética libertária. Mas a ética não é a ciência do que é certo fazer? Então você disse que algo é certo e não é certo ao mesmo tempo? Isso é uma dissonância cognitiva que vai gerar contradições, que vai gerar um certo mal-estar social. Não, o que você está... Só terminar o raciocínio. O Erich Fromm, ele fala que quando nós temos a ideia da lei natural... Nós temos a ideia de uma lei que abarque toda a realidade, não só uma certa heurística social, política, econômica, mas que abarque também os afetos das pessoas. Se elas tiverem uma contradição dentro de si mesmas entre o que é certo e o que não é certo, porque a lei diz uma coisa, seja ela a lei libertária ou a lei positiva, e o senso moral diz outra, nós só vamos ter um aumento da tensão social. Aí você deu o argumento do problema de que se tiver uma lei muito nebulosa, você vai dar margem a surgir um Estado com um monte de legisladores. Você sempre vai ter que ter uma governança, uma elite natural, pessoas dedicadas a julgar. Isso as sociedades libertárias também teriam. Nós falamos em justiça privada, em arbitradores, em alguém que tem o respeito da sociedade, um patriarca, um ancião, um padre, sei lá. Só que é melhor que esses legisladores estejam pautados por uma ideia moral sólida do que eles estejam pautados por uma contradição entre a lei libertária e a moral pessoal. Não pode ter essa contradição. Aí eu vou dizer, você citou... Num dos seus argumentos, você citou a regra do 4º mandamento, de respeitar pai e mãe. Que você meio que excluiu do seu rol de leis naturais, porque não era a vida, a liberdade e a propriedade. Só que essa regra de respeitar pai e mãe, ela é essencial. Porque ela diz respeito a uma hierarquia do ser. O pai e a mãe te deram a vida corporal, Deus te deu a alma. Então, os 3 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. O 4º diz respeito à hierarquia dos seres. Pai e mãe, causa vem antes do efeito. Então, quando você fala, por exemplo, na creche, você tem a ideia de que salvar a vida das crianças é uma preservação do ser social mais importante do que a água do cara. Agora, no caso do rim, se você autorizar o cara a arrancar um rim porque ele tem 2, o outro tem 1, aí você já está caindo num utilitarismo que realmente vai gerar arbitrariedade. Você não está preservando o ser social. Mas qual a diferença dos dois, né? As duas situações, tem uma pessoa que vai morrer e a outra vai ter que ceder alguma coisa. Não, mas uma vai ter que ceder o rim à força, a outra vai ter que ceder a água. A diferença é do valor do bem. Ambos vão ter que ceder a força. Mas o valor do bem, Peter, olha só, isso é uma coisa clara. O princípio não pode estar ligado ao valor das coisas. Mas... O princípio é princípio. No final das contas, a visão que eu tenho é a seguinte: você tem a ética libertária, a ética natural básica, e você tem uma moral em cima disso. É lógico que a ética libertária não vai ser o total das regras de relacionamento humano. Vai ter mais coisa além disso, né? Mas na ética, ela tem que ser autocontida, ela tem que ser totalmente fechada e sem contradições. Então você não pode relativizar isso daí. Justamente porque se você relativizar nesse caso, você começa a ter um monte de outras perguntas que você pode fazer. Até que ponto, até que grau de violência você pode fazer para que é permitido, né? Você falou que a água, ok, o rim não ok. Em que ponto no meio do caminho que vale isso daí? O bem, a diferença é o bem. Um é um bem físico, material. O outro é a vida da pessoa. O valor é o bem. Eu acho que eu concordo com a sua conclusão, mas não concordo com o seu argumento. Porque eu acho que a polícia, por exemplo, poderia muito bem atirar letalmente num assaltante para salvar um computador. Ele tirou a vida, mas salvou o computador. Sim. De um ladrão que esteja saindo, correndo ali com o computador, por exemplo. Sim. Aí a polícia, matou o ladrão, pegou o computador de volta. Tá. Eu daria razão pro policial. Apesar do bem da vida ser muito maior do que um computador. Porque aí entra de novo a preservação do ser social, do bem comum. Se o ladrão puder sair roubando os outros porque ele vai colocar o direito à vida dele acima dos bens, você não vai mais ter sociedade. Uhum. Agora, se eu puder... Se tirar o rim de quem tem 2 rins para dar para quem tem 1 rim, é puro comunismo, né? Mas é o que eu falo para vocês. É um contínuo. Em que ponto que vocês colocam um limite aqui, nisso? Peguei sua água. Qual a diferença entre isso e eu roubar todo o dinheiro que você já acumulou na vida? Não, é pouca coisa. Ok, eu não vou me importar com você roubar minha água, mas você roubou do mesmo jeito. Não, eu sou um ladrão? Eu sou um vagabundo, um bandido? Não. Você roubou do mesmo jeito. Você feriu o princípio da mesma forma.
Tá, então eu vou sair daqui algemado. Não, então. mas aí, gente, peraí, tem uma diferença de grau muito grande. Claro. Aí já entra a graduação da Mas, coisa. é o que eu tô tentando colocar para vocês. A ética libertária é a base da coisa. Você tem todo o regramento que você vai ter em cima disso daí, que aí é um acordo social, realmente. Você vai ter um acordo conforme a cultura, conforme a moral das pessoas. Mas é porque da maneira que você fala, Peter, eu tô tentando entender mesmo, de verdade. Não tô discordando, assim, eu tô sendo apresentada a essa ideia, sabe? Perfeito. Mas da maneira como você diz, é como se esse acordo social fosse ser chancelado por 100% das pessoas em 100% do tempo, e só assim que ele vai funcionar. Não. E nos casos concretos, a vida não é assim. Não, a ideia é que esse acordo surge logicamente da convivência humana. Então ele já está aí, ele já existe hoje. Essa base legal já existe hoje. O que vai ter, além disso, é o que a gente faz com as regras humanas, além dessa lei natural. Esse é o ponto que a gente tem que ver, entendeu? Mas isso já está aqui. Essa é a minha proposta, é o que eu digo, né? Que o que você já tem de lei natural, de acordo, já é isso. E eu sei que choca muita gente. Esse é um ponto. O Milei sofre muito com isso lá na Argentina, o pessoal critica muito ele, porque lembram desses princípios libertários. E o pessoal, caramba, que absurdo e coisa e tal. Mas é importante deixar claro que a gente está falando aqui da teoria da coisa. Sim. Da base, como é que você deriva as leis nessa história toda, né? E isso não é a prática o que você considera correto e errado. Evidentemente, você tem proporcionalidade, você tem a visão do que é lógico e o que não é lógico. Mas você tem que ter um grupo central de regras que vai valer para todo mundo e que não pode ser deturpado. Esse conjunto tem que valer mesmo. Direito de vida, direito à propriedade, mas tem que estar lá. Tem um paradoxo, eu não lembro agora qual foi o filósofo que citou, que é o paradoxo das pedrinhas. Então ele fala, imagina que eu pegue uma pedrinha. Ela é um monte de pedrinhas? Não. E 2 pedrinhas? Não. E 50 mil pedrinhas? Um monte de pedrinhas. Qual é o número exato que divide a porção entre não um monte de pedrinhas e monte de pedrinhas? É impossível, não existe uma fórmula para isso. Aí, nem gosto dele, mas o David Friedman, ele dá um exemplo interessante. Ele fala o seguinte, imagina que você está na sua casa à noite tentando dormir e o cara liga um super holofote industrial na sua janela para te impedir de dormir. É uma agressão? Sim. Em princípio, não. Não, é uma agressão. Por quê? Porque ele está bombardeando a sua casa com fótons, impedindo você de dormir. Ou imagina então que é negativa. Não, imagina então que é um laser que está botando fogo na sua casa, uma arma laser. Arma laser são fótons. Sim. Agora, imagina que um cara a 10 km de distância ligou uma vela. Você só vai enxergar com binóculo. Obviamente não é uma agressão. Aí a pergunta que ele faz, quantas unidades de luminescência, quantas candelas divide ele te agredir como uma arma laser e ele não te agredir como acender um fósforo? Totalmente prudencial. Não tem uma fórmula. Você nunca vai escapar disso. Não, vai no seguinte sentido. Nesse caso, se o cara está fazendo de propósito, se ele está botando a arma laser de propósito na sua casa, ele está te agredindo. Se é uma externalidade, se ele está fazendo alguma outra coisa, ele tem, sei lá, um letreiro da loja dele lá, e ele não queria te atrapalhar. Só que está te atrapalhando, né? Aí é outra coisa. É diferente a questão da intenção também, se a pessoa tem a intenção de te agredir ou não. Isso também faz diferença e isso é uma coisa sim ou não. Você pode não saber qual é a intenção do cara, mas ele certamente tem ou não a intenção de te agredir, de te incomodar. Mas até essa questão da intenção, enquanto o cara não disser qual é a intenção dele, ele pode mentir também e pode ser algo, já é subjetivo. Pelo que ele está falando, não teria crime culposo, né? Não, ao contrário. O que eu estou falando é que você tem que levar em consideração a situação culposa. O cara que tem uma luz na casa dele porque ele faz alguma coisa lá, ele tem uma atividade econômica qualquer, e isso incomoda você, isso é culposo. Ele pode estar te incomodando do mesmo jeito, né? Mas o Murray Rothbard, ele que defende o PNA, ele vai falar, se você tem uma externalidade, ganha o direito de propriedade de quem se estabeleceu primeiro. Externalidade negativa, eu já falei sobre isso. Externalidade negativa para o pessoal de casa? Externalidade negativa é quando você tem uma ação que você executa na sua propriedade privada, com outros objetivos, mas que essa ação que você executou na sua propriedade privada afeta propriedades de pessoas que estão próximas. Então, não era o seu objetivo fazer aquilo, mas sei lá, você... Ruído, por exemplo. Eu estou ouvindo música em casa e o meu vizinho se incomodou com isso. Ou sei lá, eu liguei uma máquina qualquer que solta fumaça na minha casa e o vizinho ficou chateado. Estou fazendo um churrasco e meu vizinho vegano ficou chateado com isso. Aí é problema dele. Aí é problema dele. Mas não deixa de ser uma externalidade. Sim. É uma coisa que, assim, não é que eu esteja fazendo churrasco para irritar o meu vizinho. Aliás, é diferente, as situações são diferentes.
Pode haver o caso do cara estar fazendo churrasco para irritar o vizinho, né? Às vezes até chama o vizinho. E aí, você quer um pedaço? Mas enfim... Você pode ter a positiva também, né? Tem a positiva também. Imagina que um apicultor cria abelhas do lado de um jardineiro. E aí as abelhas polinizam e melhoram o jardim do cara. Uma externalidade positiva. Ah, entendi. Mas, infelizmente, muitas das externalidades são negativas. Você acaba atrapalhando. O som é uma que é sempre confusão em condomínio e tem várias outras também, né? Na verdade, a gente vive num mundo cheio de externalidades. Se você proibir externalidade negativa, você não faz nada. Porque, né, no final das contas, qualquer Mas como empresa... você resolve isso? Porque, por exemplo, tudo bem, aqui tem a lei do silêncio, que é uma lei positiva, que foi passada, depois de 10 horas não pode mais fazer barulho. Mas isso algum deputado chegou lá e assinou esse negócio. Podia ser 11 horas. Podia ser 10h30. Não, a lei positiva, a lei humana positiva, ela tem uma função de evitar conflitos também, que é estabelecer um certo critério que nunca vai ser perfeito, mas ele faz com que a obediência a essa lei harmônica seja desejável em si, mesmo que não seja a perfeição. Aliás, falando nisso, na lei positiva, na lei natural, na lei divina, na lei revelada, sobre a qual nós falávamos aqui anteriormente, trazendo essa conceituação de São Tomás de Aquino. A gente sabe que hoje, principalmente depois de Kant, acredito que com a lei positiva e tudo mais, o justpositivismo, existe uma dissociação entre a moral, entre a lei natural, como se fossem campos diferentes, e a lei positiva. De que maneira isso impacta a sociedade? Nós temos leis hoje que são contrárias às leis naturais. Por exemplo, leis favoráveis ao aborto e assim por diante. Como que isso impacta a sociedade? Agora é a ponto onde eu e o Peter vamos voltar a ser amiguinhos. Agora nós temos aí o nosso inimigo. O chat fica feliz nesse momento, entendeu? Só coração no chat, pessoal, agora. Falando em coração, você tá curtindo esse papo aqui. Né? Se você tá curtindo esse papo, então já deixa o seu like e já compartilha também, para todo mundo ver essa treta aqui libertária que eu tô adorando. Juliana tá maravilhada. Ela veio aqui no meu ouvido e falou: maravilhoso. Vamos embora. Então, pessoal, já curte aí e compartilha. Olha, o Arthur Morrison, ele falou um negócio importante, né? A diferença entre direito natural e lei natural. Sim. Que vai ser essencial para discutir essa questão, né? Bom, primeiro existe a justiça, a virtude da justiça. E essa virtude da justiça, ela está baseada em princípios gerais de justiça, de dar a cada um o que é devido. O direito, ele vai se ocupar da justiça em casos concretos, não dos princípios gerais. Isso é muito importante para não haver ativismo judiciário. Porque se o juiz resolver modificar os princípios da justiça e fazer valer os princípios gerais no caso concreto, ele vai começar a relativizar aquilo que é de cada um individualmente. E não dá para construir nada se nós relativizarmos a dignidade do indivíduo. Por isso que o papel do juiz não é ficar fazendo ativismo judiciário, é resolver o problema no caso concreto. Aí entra a pergunta: qual é o objeto do direito? É a justiça. Ele vai aplicar em casos concretos. A função legislativa é outra. A função legislativa é organizar melhor a sociedade, reduzindo as incertezas jurídicas, os custos de transação, através de leis justas que vão ordenar a sociedade ao bem comum, segundo esses princípios. Então, a lei natural é uma função legislativa e o direito natural é uma função judiciária. Basicamente é isso. O problema é quando nós perdemos a conexão que existe entre essas funções dentro de uma hierarquia. A separação entre as três funções é errada. Porque o Rei dos Reis, Jesus Cristo, ele tinha as três funções. Executiva, que é o munus real, a judiciária, que é o munus sacerdotal, e a legislativa, que é o munus profético. Desculpa, a judiciária é o munus profético e a legislativa é o munus sacerdotal. Todos os reis medievais, eles tinham as três funções. O que impedia ele de ser um ditador é que o escopo dele era muito limitado. Ele não podia atropelar as instituições menores de governança, a baixa nobreza, os chefes de família. O César romano, por mais ditador que ele fosse, ele não podia invadir o poder do pátria familias dentro da sua vila. Então, mesmo ele tendo as três funções acumuladas, aquilo era muito limitado. Quando existe uma separação das funções, começa a ter uma dissociação entre essas funções, legislativa, executiva e judiciária, da moral. E a moral absoluta era o grande princípio unificador. Aí começa uma disputa de poder, quem tem mais influência, quem manda mais. E aí entra um sujeito que foi terrível para o pensamento político, que é o Maquiavel. O Maquiavel vai dizer com todas as letras que moral é uma coisa e política é outra. Isso é uma ruptura total com a tradição filosófica.
Porque na tradição filosófica, a política era um ramo da ética. Quando Maquiavel vai falar que a arte política é simplesmente a arte do poder, fazer o que lhe for conveniente, independentemente de considerações morais, aí acabou. Aí ele começou a romper o Ocidente. Isso vai sair da política e vai contaminar o direito. O direito vai virar uma ciência de conveniência, de politicagem. O ativismo judiciário não está só no juiz abusador, sem citar nomes, né? O ativismo judiciário está também na ideia da torta filosofia do direito, onde você vai usar o direito para fazer politicagem e não para aplicar a justiça em caso concreto. Nisso aí a gente concorda também. E eu realmente vejo que as leis aqui no Brasil estão cada vez piores, porque se você pegar todas as leis que foram aprovadas recentemente no Congresso, você vai ver que as leis são principiológicas agora. Ela tem um início que fala assim, nós queremos um mundo melhor, queremos não sei o que lá, não sei o que lá. E isso basicamente é a destruição do positivismo, né? A ideia de que justamente você vai escrever exatamente o que é certo e o que é errado, para ninguém ter dúvida. Agora você não tem mais isso. O legislador colocou lá que o princípio é esse, o princípio é esse. Mas se tem um princípio, não é uma lei, não é uma regra, não é uma norma, né? Então, ou seja, acaba desvirtuando por culpa do judiciário também. Eu concordo que o problema que a gente tem hoje da justiça excessiva, dos juízes estarem se excedendo, não é só dos juízes, é também do judiciário do legislativo brasileiro, que tem feito leis muito ruins, né? Esse tipo de coisa conta muito. E outra coisa que eu acho muito interessante colocar também como é que é curioso, né, que as áreas do direito, que são as áreas que mais tendentes para o justnaturalismo, que você pega, por exemplo, teoria dos contratos, é a mesma em tudo quanto é direito do mundo. As outras áreas, que são as áreas menos afeitas ao direito, que mais puxa para o lado do Maquiavel, que é só pelo Estado mesmo, que é, por exemplo, eleição e tributária, cada país é de um jeito, é totalmente diferente de um país para o outro, assim, muda completamente a coisa. Como é que é curioso isso, né? Para você ver como é que os países todos, mesmo quando vão para o positivismo, eles acabam seguindo basicamente a lei natural, ou se aproximando da lei natural, buscando coisas que fazem sentido, que tem regra, que é basicamente aquela ideia de você positivar o que já é a lei natural. Você tem a base da lei natural e você positiva aquilo para ter uma lógica na aplicação daquilo ali. O grande problema é quando isso vira um monte de lei... Isso. A torta é direito, né? Que não tem nenhuma base natural, não tem nenhuma base nisso, que é, por exemplo, a questão de impostos, né? Imposto é o governo se pegando dinheiro das pessoas, não tem nenhuma base nisso daí na lei natural, né? Ao contrário, é a parte que é justamente antinatural. É roubo, né? Imposto é roubo. E aí entra o legalismo, né? Se está na lei, então é justo. Tem que pagar imposto. Se está na lei, é justo, né? O próprio apartheid estava na lei. O apartheid estava na lei. Escravidão estava na lei. Escravidão estava na lei. Legal. E aí, só porque está na lei, uma pessoa assinou lá, então é como se fosse moralmente aceitável. Eu fiquei curiosa com o negócio aqui, eu quero saber. Até vai fugir um pouquinho, mas acho que vai ser interessante. Vai lá. Você é muito cristão, claro, graças a Deus. E você também acha que imposto é roubo, né? Sim. Como que você enxerga, talvez a resposta seja clara, mas não estou conseguindo ver, aquela passagem do dai a César o que é de César? Aquela passagem não tem nada a ver com imposto. Aquela passagem tem a ver com a lei natural. Imaginei que ia desembocar em lei natural. Porque os fariseus e os legalistas romanos, eles queriam montar uma armadilha para nosso Senhor Jesus Cristo. E aí perguntaram, né, se era justo pagar impostos. Se ele falasse que é justo pagar imposto, certamente ele compraria uma briga com os fariseus, com os zelotas, que eram contra pagar impostos para o Império Romano. E se Jesus falasse, não, tem que sonegar mesmo, aí os romanos queriam cair matando, né? Então, o que Jesus fez foi a coisa mais brilhante possível. Afinal, a sabedoria dele é a sabedoria divina. Ele falou, não é essa a questão. A questão é quem tem direito ao quê? De onde vêm as autoridades? Aí nós vamos depois discutir de quem é o direito de cobrar ou não uma taxa disso ou daquilo, né? Mas antes de perguntar se o Império Romano tem direito de cobrar impostos ou não, vamos estabelecer uma coisa. César é César e Deus é Deus. Isso já é uma ruptura. Porque a ideia que os pagãos tinham é que César representava a vontade divina. Uhum. A hora que Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que ele está falando? Que César é só um mortal. César é o João, a José, a Maria. Deus é Deus. Uhum. Então o César, ele está tão sujeito à lei natural quanto qualquer outro mortal. Ele pode ser um escravo, ele pode ser um imperador.
mas nenhum deles tem mais direito que o outro perante Deus. Tudo vai depender da circunstância. A única coisa absoluta aqui é Deus. A hora que Jesus fala isso, ele desmonta completamente o positivismo e o legalismo. Porque significa que eu não posso alterar o que é justo ou o que não é com uma canetada. Significa que o imperador está sujeito às mesmas leis que o mendigo. Bom, ele deu uma resposta imensa, mas ele não respondeu a questão objetiva. Então não sei se Jesus era a favor dos impostos ou não, hein? Certamente Jesus era contra o roubo. Né? Certamente, ele era Existe contra o mandamento de não roubar. E o imposto é roubo. Só que o imposto é roubo não é tema de teologia, esse que é o ponto. A teologia nos diz que roubo é errado. Se o imposto é roubo ou não, são outras áreas da ciência que vai nos dizer. Então, a teologia vai falar do bem comum. Vai falar da destinação universal dos bens. Como eu não sou um libertário penialista, eu sou um libertário tomista, eu vou concordar com São Tomás de Aquino que existe uma destinação universal dos bens. Então, por exemplo, no caso do furto famélico, você pode dizer que o sujeito que estava lá com a filha morrendo de fome roubou uma fruta para não deixar a filha ser desidratada, ele não pecou. Ele não agiu contrário à lei. Mas você também pode dizer o seguinte, tudo bem, mas o comerciante também não tem culpa, então ele vai ter que ser ressarcido de alguma forma. Agora esse cara vai ter que trabalhar um pouco mais para ressarcir esse comerciante, ou vai ter uma seguradora, ou o próprio governante vai fazer essa caridade. Inclusive, existem casos de padres que instruíram policiais católicos a pegar o cara que cometeu um furto famélico e levar, em vez de levar para a delegacia, levar para a igreja. Aí o padre conversa com ele e a igreja ressarce o comerciante. Então o comerciante foi roubado, mas ele tinha direito de propriedade. Mas não houve pecado por parte do furtador famélico, né? Então, a grande questão é a seguinte: existe alguma justificativa ética para os impostos? Existem reis santos que cobravam impostos. São Luís IX, Santa Jadviga, certamente eles são santos, porque a Igreja Católica assim o diz, e eles cobravam impostos. Então, eles eram, se imposto é roubo, então esses caras eram ladrões e bandidos que foram canonizados? Aí que está o problema. Existe o problema da ignorância. As pessoas nessa época não sabiam como funcionava uma economia. Hoje, graças à praxeologia, escola austríaca, nós sabemos que os impostos não são necessários. Nós sabemos que o imposto ele causa danos econômicos, ele atrapalha a organização social, ele impede a iniciativa privada de achar bens melhores alternativamente aos bens públicos. Então, hoje, com todo o conhecimento que nós temos da ciência econômica, nós podemos falar, não, o imposto não contribui para o bem comum. Muito pelo contrário. O imposto ele destrói a capacidade da sociedade de se organizar para o bem comum. Então, hoje, eu posso falar, imposto é roubo. Mas isso não implica que os reis que cobravam impostos, os reis santos ali eram ladrões. Eu não sei se você quer complementar com alguma coisa, Peter, ainda nesse assunto, que eu queria ir para o lado do direito à liberdade, mas se você quiser ainda falar sobre... Não, vamos seguir. Eu acho que o Cogos respondeu, que eu ia perguntar para ele exatamente esse tipo de coisa, né? Que tudo bem que dai a César o que é de César, havia distinção entre a religião e o Estado, mas 300 anos depois, o Constantino fez a religião se juntar com o Estado romano, né? Não foi bem assim. Constantino ele autorizou o culto católico. Aí quem vai tornar a religião oficial foi Teodósio. Só que não era uma imposição. Entendi. Bom, eu queria então ir para agora um lado que é do direito à liberdade. Eu queria entender o que configura esse direito à liberdade. Se liberdade, então, é liberdade de fazer tudo. Então, por exemplo, posso sair correndo pelado no meio da rua? Porque eu não estou falando de leis positivadas aqui, tipo, teoricamente, eu quero entender isso. Uma criança que é tutelada pelos pais, por exemplo, ela não é livre para fazer tudo o que ela quiser. Até que ponto vai esse direito à liberdade, que é um direito natural? Sim, pois é. Direito à liberdade é um direito fundamental que você tem, que desde que você não agrida outras pessoas e não agrida a propriedade privada de outras pessoas, você tem o direito de fazer o que você quiser. Andar pelado. Você está na sua propriedade privada, meu amigo, você pode andar pelado, não tem problema nenhum, né? Você está num lugar que não é propriedade de ninguém, você pode andar pelado sem problema nenhum, né? Andar pelado na propriedade de outra pessoa é um problema. Se a pessoa deixar, ok. Se não deixar, não está ok, né? Isso deságua também para a questão da liberdade de expressão, que a liberdade de expressão também, você tem o direito de falar o que você quiser.
né? A pessoa não pode te proibir de falar, mas você tem o direito de falar a coisa que você quiser na sua propriedade, né? Onde você controla com seus meios, né? Então, o limite para a liberdade, o único limite que existe é a propriedade privada. Fora isso, não tem nenhum outro limite de liberdade. Na visão da ética libertária, não há nenhum outro limite. Por quê? Porque a liberdade, ela é, em última análise, a representação da sua autodeterminação, da sua capacidade de determinar o seu futuro, na sua busca pelo seu futuro. Se você limita o que as pessoas podem fazer, ela automaticamente não tem mais como buscar a autodeterminação, não tem como mais ela ter... me falhou o nome agora. Livre agência? Livre-arbítrio. Você está infringindo o livre-arbítrio da pessoa. Se ela não pode mais fazer o que ela quiser, o livre-arbítrio dela, você está domando isso daí. E aí isso é a essência da limitação da liberdade. No né? caso das crianças que são tuteladas, por exemplo, um pai e uma mãe vai falar, cara, você tem que fazer isso, você não pode sair agora, você tem que ficar em casa, porque eles são donos. Eu vejo isso como justamente aquele grupo de regras que você bota além da ética, justamente para garantir que a criança sobreviva, né? Porque qual que é a ideia da educação? A ideia da educação da criança é que a criança ela não tem discernimento suficiente para tomar as decisões dela. Se você deixar a criança ficar brincando sem nenhum controle, ela vai enfiar um garfo na tomada e vai acabar morrendo. E ninguém quer que isso aconteça. Então você teria os pais como interessados no futuro dessa criança, teriam esse poder de definir, né, limitar a liberdade da criança, mas com o intuito de justamente você ter essa criança atingindo o grau de maioridade, atingindo uma situação em que ela vai ser capaz de tomar as decisões por si própria, né? É a questão do livre-arbítrio, é o entendimento de que o livre-arbítrio ele existe desde que você nasce, mas ele precisa evoluir, você precisa ter um conhecimento mínimo para que você não acabe causando danos a você mesmo ao longo da sua vida, né? Essa é a limitação no caso da infância. Tanto que é muito importante notar, muita gente toma isso errado, que os pais seriam donos dos filhos. E não é isso. O pai não é dono do filho. O pai ele tem o direito de tomar decisões pelo filho no intuito de permitir que aquela criança cresça num nível de risco aceitável, né? Sem correr riscos absurdos de se perder, de ter problemas psicológicos ou doenças e coisa e tal. Então, tutor porque ele é um indivíduo único, assim. Ele é um indivíduo... A criança ela tem o direito de tomar as decisões dela, né? Só que o pai vai ali tutoriar, vai cuidar daquilo para que ela não tome nenhuma decisão que seja absurda, que seja atente contra a própria vida ou atente contra a integridade da criança, né? Como é que você vê isso aí, Cogos? Eu vejo a liberdade, a definição dela como a liberdade de fazer o certo e não ser um escravo dos vícios ou dos erros. Como a criança ela não tem essa formação para entender o que é bom para ela, o que é um erro ou não, ela é tutelada pelos pais e os pais têm autoridade, poder de família, né? Poder do pátria família em cima da criança, conquanto ele esteja objetivando o bem da criança. E realmente a maioria imensa dos pais quer o bem da criança, o que lhes dá autoridade. Então a autoridade deriva da intenção de servir aquele que você governa. E a criança tem que obedecer porque ela não tem capacidade de se governar sozinha. E todos nós somos assim em algum grau. Por exemplo, eu posso muito bem tomar várias decisões na minha vida, mas vamos supor que o meu computador dê pau. Aí eu não quero perder meus dados, eu ligo lá pro meu amigo que entende de TI e falo, o que eu faço? Ele vai falar, agora faz isso, agora faz aquilo. Eu não quero que ele fale, não, olha, faz o que você quiser, você é livre. Eu não quero que ele responda isso pra mim. Eu quero que ele me dê ordens, senão eu perco o meu computador. Então, nem sempre é do nosso melhor interesse uma autonomia kantiana. Você é livre e faz o que você quiser. Muitas vezes nós escolhemos, no melhor uso das nossas razões, sermos tutelados de alguma forma. Não, pera aí, mas tem uma diferença aí, Cogos. Uma coisa é você querer ser tutelado, realmente, eu concordo. Eu não sei mexer em mecânica de carro. Eu não vou ficar mexendo lá, vou chamar um mecânico que entende disso daí. Foi uma decisão minha fazer isso. Você chamou o cara da informática, foi uma decisão sua. Sim. A criança, ela quer enfiar o garfo na tomada porque ela quer enfiar o garfo na tomada para ver o que acontece. Porque sim. A decisão dela é ela quer isso. Né? O pai ele vai forçar, vai falar, não pode botar o garfo na tomada. Mas você viu o que aconteceu agora na Suíça? Não viu o que Os caras inventaram uma máquina de suicídio e colocaram lá à disposição de quem quisesse usar. Aí parece que usaram. Né? Usaram. Aí um monte de gente foi presa. Eu não acho que o cara tem...
o direito de entrar nessa máquina aí. Meu Deus, peraí, como é que era a máquina de suicídio? Fiquei curioso. Um nitrogênio, sarcófago né? eletrônico lá que o cara entra e injeta um gás lá que o cara morre. Apaga, sem dor, Meu né? Deus. É uma coisa satânica. Você me culparia, Peter, se uma amiga minha lá, um amigo meu entrasse na máquina pra se matar e eu quebrasse a máquina e tirasse ele lá de dentro? Olha, eu acho errado sim, a pessoa tem o direito de decidir da vida dela, pô, eu não sei qual é a situação da pessoa pode estar com uma dor insuportável, pode estar com uma doença incurável, eu não sei, tem que ter mais informações nisso daí. Primeiro, eu acho um absurdo, ninguém deveria fazer isso, mas eu não sei qual é a razão da pessoa. Mas isso contradiz o que você disse anteriormente, que a Por coisa exemplo, tem valor por si. Lembra que vida você tem tinha valor me por dito? si, exatamente, mas a pessoa é dona da vida dela. Se ela chegou à conclusão que ela quer encerrar a vida dela, aí... Mas isso não é moralmente condenável? Tipo, a própria pessoa Concordo. querer encerrar a própria vida? Concordo. E a Acho lei que ninguém natural não deveria. deriva disso? Não desse jeito. É o que eu falo para você. Tem o princípio da liberdade e o princípio da propriedade. Você é dono do seu corpo, você é dono da sua vida. O princípio da liberdade está acima da vida. Então, se a pessoa quer tirar a própria vida, é direito dela tirar a própria vida. Ela não pode tirar a vida de outra pessoa, porque ela estaria agredindo a outra pessoa, estaria atentando contra a propriedade de outra pessoa. Mas ela própria é dela. Se ela quer encerrar com a vida Mas você por não algum acha que motivo... isso faz exatamente o que você disse anteriormente, que é de abrir um pressuposto para que a gente possa relativizar o valor da vida? Não, porque é a própria pessoa que está querendo fazer isso, né? Ou seja, não é... Veja, quando eu falei que... Repara, o ponto central é o seguinte: você quer uma sociedade pacífica. Uma sociedade pacífica é uma sociedade em que pessoas não agridam outras pessoas. O que eu falei de relativizar é, por exemplo, se você fala, a pessoa que nasceu, um neném que nasceu com pouca viabilidade de vida, então a gente vai lá e mata ele porque está tudo ok. Já teve violência, já teve agressão. Se a gente quer acabar com a agressão, já falhamos nisso daí. Mas Agora, a criança ela não tem nem faculdade. Tô bancando advogado do diabo, eu discordo disso, tá? Mas ela não tem nem faculdade racional de entender se ela quer continuar. Ela não tem nem racionalidade. Se ela nem tem. Porque o que faz esse cara decidir acabar com a vida dele é a racionalidade dele, que Então, você está respeitando. exatamente. A criança que eu estou querendo executar, no meu exemplo fictício, nem racionalidade tem. Mas por que raios vão mantê-la viva? E por que isso é moralmente condenável? Porque ela é um ser humano. A gente quer agredir... Porque a vida tem valor em si. A gente quer preservar a vida humana. Sim, mas o meu ponto é esse. A vida, você tem o direito de que as pessoas não tirem a sua vida. A vida em si, Mas o direito à vida... Se você quiser tirar a sua própria vida, a vida é sua. Você faz dela o que você quiser. Eu discordo. Mas daí para construir uma máquina que seja feita É uma para coisa isso... cruel, né? Mas, por outro lado... Eu discordo. Quando o cara chega nesse extremo de querer tirar a própria vida, ele está demonstrando pelas suas ações que ele precisa ser ajudado e tutelado. Alguém precisa impedi-lo de fazer isso. Eu não sei, dentro da lei natural deve haver a caridade também. Claro. É necessária a caridade. E aí eu estimulo esse cara a fazer isso em vez de estender para ele a mão. Eu acho que a gente está discutindo uma coisa sem saber qual é a situação. Quem que foi essa pessoa que fez isso, né? Que se suicidou? Qual foi o que levou ela a isso, Mas né? aí a gente viu que a casuística é importante. Não, mas é que eu falo. Né? Se a pessoa está vivendo uma vida com uma doença, que ela está sofrendo dor o tempo todo e... Eu vou ela trazer quer um terminar a vida. exemplo concreto e eu acho que seria interessante a gente discutir porque aconteceu real, assim. Uma menina, acho que de Minas Gerais. Foi mesmo. Não vou precisar o nome dela, não sei exatamente quais são todas as circunstâncias. Ela era acadêmica de medicina, tinha umas fotos, ela vivia uma vida normal. Descobriu-se que ela tinha uma síndrome, acho que é neuralgia do trigêmeo, alguma coisa assim, que é uma coisa no nervo, atrás da cabeça, talvez, que ela sente uma dor absurda na cabeça. Uhum. E ela sente essa dor constantemente, até o ponto de... Tem dias que ela vive relativamente normal, mas sempre com dor. E ela elencava, sei lá, de 0 a 10, uma dor nível 4. Assim. Quando chegava a 8, 9, 10, tipo assim, ela só tomava morfina na veia, assim, porque ela não aguentava, ela não conseguia sair da cama, assim. Uhum. O namorado cuidava dela ali, tinha essa situação. Cara, ela tentou de tudo, tentou fazer cirurgia, fez alguma cirurgia, não resolveu nada e ela decidiu que tiraria a própria vida. Como é proibido isso no Brasil, ela abriu um crowdfunding, uma vaquinha online, para custear uma ida dela até a Suíça para ela se matar.
certo? A galera doou esse dinheiro e ela conseguiu. Tá? Qual que foi o lance? Ela tentou algum tratamento novo, experimental lá. Com esse A dinheiro, princípio, inclusive, porque ele era caro. Utilizou o dinheiro também e melhorou. Aí você pode dizer que pode ser miraculosamente, de milagre, etc. Pode não ser. Independentemente disso, ela melhorou. E aí a galera da internet, não são todos, obviamente, mas uma pequena parcela, uma horda de revoltados, começou a atacar essa garota porque ela não utilizou a grana com os fins que eu paguei. Então, por exemplo, eu abri uma vaquinha para você se matar. Eu dei essa grana para você, Peter, você ir se matar. Só que você melhorou. Só que eu estou puto, porque as pessoas tratam a vida como se fosse tipo assim, ó, eu comprei uma roupa cinza e veio uma azul. Então eu vou reclamar com a empresa fabricante, entendeu? Ah, eu fui num show e o fulano não foi. Como se fosse, tipo assim, ó, a vida é como se fosse um produto. Eu comprei, pô, por que tu não foi lá pra Suíça se matar? Se eu dei essa grana. E começaram a cobrar da garota. Eu acho que tem também nisso daí um pouco do problema com o pessoal, porque é verdade que tem muita vaquinha que é golpe na internet. Sim, né? claro. Aí o Acharam pessoal que fica podia ser meio- golpe. Eu até hoje Pode eu não ter sei sido tanto isso, da não história, então eu posso estar. Eu não quero. Eu não tô com juízo de valor nenhum em cima do se é verdade, se não é, e etc. Mas só essa situação já soa pra gente e fala, cara, partindo da premissa que é tudo verdade, tá? Olha que loucura. Que sociedade mais materialista é essa? Né? Não, Quer dizer, comemora, a menina ia morrer, não vai mais morrer, ótimo. Legal, pronto, agora segue sua vida. porque assim, o dinheiro, teoricamente, seria pra acabar com o sofrimento dela. E acabou. Se ela utilizou outro meio e utilizou a grana pra chegar àquele objetivo final e chegou, mas as pessoas ficaram revoltadas porque ela não fez o que ela se propôs a fazer. É assustador isso daí. Não foi uma... Dessa forma, se eu quiser jogar, cara, tô extrapolando o argumento. Isso é uma forma de roubo, por exemplo, ela tá ferindo ali um princípio, uma coisa que ela prometeu, as pessoas pagaram por isso. Não é? Dentro da ética, por exemplo, aí, libertária, como Dependendo ficaria de essa situação? Como ela colocou a coisa, tipo, né, fiz a vaquinha é pra eu ir lá me matar. Sim, mas Depende de era. Como ela falou isso daí, Sim. o pessoal pode ter, eu diria que até no direito brasileiro, o pessoal pode ter direito a pedir doação. Você sabe que se você fizer doação pra alguém e se arrepender de fazer a doação, você pode exigir a doação de volta. Isso, na lei brasileira, você pode fazer isso. Então, as pessoas podem até pedir de volta, mas o limite da pessoa é isso. O que ela pode é pedir de volta o que ela deu de dinheiro. Aí a gente próprio vê que princípio a da lei doação já não- positiva eu acho um absurdo. Essa lei tá Você errada. entende? Se você doou, não é mais seu, é dela. Agora, se É igual houve... caridade, você fica, sabe? Independente do que o sujeito vai usar o dinheiro, pô, você tá dando por Deu dinheiro caridade. pra ele. Agora, se o cara fez ó, me doem pra eu doar pra caridade, e o cara não doou pra caridade, gastou com um bordel, aí realmente é uma fraude, realmente é um estelionato. Agora, por isso que eu sou contra reduzir toda a complexidade da existência humana e das considerações éticas a palavras humanas que são limitadas, contratos humanos que são limitados. Ali, nós temos que ir para muito além do que está escrito no contrato, vou para a Suíça me matar, e entender o que o Arthur falou. Eu quero aliviar o meu sofrimento. Eu consegui aliviar o meu sofrimento de uma forma que eu não precisei me matar. Ótimo. Não houve fraude nenhuma. Se o objetivo era realmente o bem da menina foi alcançado. Por isso que não dá para reduzir a complexidade da existência humana nas palavras humanas. Os contratos e as palavras escritas são importantes, mas não encerram a questão. Bom, na minha visão, sim, as palavras são importantes e são tudo que a gente tem. É importante realmente ver como é que foi o pedido de Pix dela lá, qual que foi a ideia ali, porque a pessoa pode ter entendido que não, que eu queria... olha só, imagina a seguinte situação. Uma das pessoas que doou é uma pessoa que também sofre de dor e também está pensando nessa situação. E ela doou porque queria saber como é que isso ia acontecer, porque talvez para fazer ela própria alguma coisa, ou buscar alguma outra coisa. Então, assim, você não sabe qual é a expectativa da pessoa ali, você não sabe exatamente o que levou a pessoa a doar dinheiro para aquilo ali. Mas aí você está sendo nominalista, Peter. Como assim? Os nominalistas, na Idade Média, eles negavam a existência de universais, como a bondade e a justiça, e diziam que tudo que nós temos é uma convenção de palavras para se referir às coisas. E aí eu discordo de você, porque o Santo Agostinho vai falar, as palavras são meios para significar ideias. E as ideias têm que se referir à realidade.
Então, nós temos sim a capacidade de aprender a realidade para além da limitação da nossa linguagem escrita. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou Por dizendo isso que que eu sou existem coisas contratualista. boas e ruins. A questão toda que eu falo é que o objetivo final é a paz da sociedade, a sociedade sem agressão. Esse é o ponto central, né? Essa é a nossa discordância central aqui. A sua visão transcendental, religiosa, e a minha visão de que a coisa é focada nas relações humanas mesmo, em última análise. Você já Mas- viu que dá pano pra manga, né, lá? Nossa senhora. Mas você concorda que se um casal... Ó, vou dar um exemplo. Imagina um casal que vive brigando, mas no fundo se ama. É a música do Chitãozinho Chororó, né? E se de dia Muito a gente filósofo. briga... Você tem conflito, mas tem amor, tem virtude. Sim. Não é muito melhor do que eles se divorciarem e nunca mais brigarem, mas também nunca mais se verem? Eu não sei não sei. Tem casais que brigam muito, tá? Mesmo se amando. E que talvez seja melhor mesmo ficar separado. Para mim, o objetivo é a virtude, não a paz. Jesus falou, não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Pois é, tá vendo? Aí estamos de novo no mesmo ponto de discordância nosso. Teremos de concordar em discordar, hein, Eu acho que Arthur? teremos que ter um episódio 2 lá na Brenda. Posso só dar mais uma nele? Mais Lá. um minho. Diga, meu querido. Você sabe quem queria a paz perpétua? Quem queria... Kant. E sabe qual era o meio para que ele queria? O Estado Mundial, que a gente quer evitar. não, E mas- nós dois concordamos Ué, com um mas- grande mal. Mas você pode entender que Kant tinha um objetivo correto, mas os meios errados para chegar nesse objetivo, pô. Os meios dele que estavam ruins. Mas deixa-me só fazer uma última pergunta, Peter. Eu realmente não conheço nada do que você está falando a fundo. Então, eu só estou pensando como alguém que está recebendo em princípio. Então, não é uma provocação leviana, sabe? Ok. Se esse ponto de vista seu visa realmente alcançar a paz, ele pressupõe que isso seja possível. Ele pressupõe que seja possível? Sim. Isso não é... A paz no sentido de que você tende à paz, né? Sempre vai ter sempre vai ter alguma violência no mundo, porque o ser humano Ser tem humano é- aham. brigas, né, entre si, mas ele busca a paz. Mas isso não é um tipo de ideologia? Como, sei lá, o comunismo? Que quer implantar o paraíso na Terra? É um anarcocapitalismo. Não, mas olha só, a gente não está querendo. O comunismo tem uma diferença fundamental. Não, sim, eu tô falando só nesse ponto, né? De implantar uma sociedade livre do pecado original. Só que aqui usando uma linguagem cristã, porque eu não tenho outra equivalente, porque eu acredito nela de fato, sabe? Olha só, assim, é o que eu falo, não é que a gente vai chegar numa sociedade que não vai ter nenhuma agressão, é que a gente vai tender a uma sociedade com cada vez menos agressões. É por isso que é importante você buscar essa lei natural. Se isso é uma ideologia, na verdade eu não vejo como sendo comunista ou anarcocapitalista, ou mesmo atual, assim, a gente já busca isso. Até onde eu sei, né, os seres humanos buscam um mundo com menos violência. Isso é o interesse de todas as pessoas, né? Não sei se de todas, viu? Olhando ali pro Oriente Médio, você vê que o objetivo realmente é a expansão e conquista do mundo. Não, e você sabe disso muito melhor do que eu, na verdade. Você deve discordar disso com um bocado de embasamento. Não, a questão toda é a seguinte, é o que eu falo pra você. Como é que você busca um mundo pacífico? Você pune o agressor. Então, no caso do conflito de Israel e do Hamas, né, certamente o Hamas foi o agressor. Se fosse no dia 6 de outubro do ano passado, estava todo mundo em paz ali em Israel, tudo tranquilo, as pessoas trabalhando, coisa e tal. No dia 7 de outubro, o Hamas fez um ataque absurdo contra Israel e matou um monte de gente, sequestrou, coisas terríveis. Ou seja, se você quer um mundo pacífico, você pune o agressor. Então, Israel está certíssimo em fazer a violência defensiva, nesse caso, em atingir o Hamas. Inclusive, já vou fazer a propaganda que acabamos Deu a de deixa, estrear. levantou a bola pra você. From Arthur. the River to the Sea já está disponível na nossa plataforma para você assistir. Então, ó, o QR Code está na tela. Tem análises exclusivas, depoimentos exclusivos, coisas que só a Brasil Paralelo conseguiu mostrar, né? Materiais, e entrevistamos pessoas até ex-terroristas do Hamas, olha só. Então, Sim. gente, tudo quanto é tipo Sim, sim. para fazer esse documentário aí. Não deixe de conferir. O QR Code está aqui na tela e o link está na descrição. Queridos, você inclusive tem um canal que fala sobre o conflito árabe-israelense, não tem? Tenho Então, sim. por favor, deixem aqui onde as pessoas podem encontrar vocês, o que é que vocês Uma têm mensagem de final. cursos, de livros, qual é a mensagem final que vocês querem deixar, vocês com a palavra. Peter, sua câmera é essa aqui.
Gente, obrigado aí ao pessoal que assistiu o nosso debate aqui. Ressaltar que esse assunto é muito complexo, tem muita coisa além do que a gente discutiu aqui, foi a base da coisa. Eu tenho 2 canais, eu tenho 3 canais, na verdade. Na verdade, eu tenho um monte de canal. O cara é quase um Felipe Neto no final das contas. da direita. Mas Aliás, eu tenho um canal ele muito tem bacana. a metade das visualizações do Felipe Neto, só que ele tem 500 mil inscritos e o Felipe Neto tem 40 milhões. Olha o tanto que ele é engajado. Pessoal, vamos bater o Felipe Neto aí nas Você é visualizações. 160 vezes mais engajado que o Nelly Pifati. Meus canais. O Ancapso, eu faço notícias diárias aí sobre assuntos diversos na política brasileira. O Mundo em Revolução, eu cubro o Oriente Médio, cubro o conflito no Israel e Palestina e também da Ucrânia com a Rússia. E tem também o Visão Libertária, que é o nosso canal de vídeos sobre também notícias montadas por várias pessoas de forma contribuinte, de forma distribuída, de forma descentralizada, que é muito bacana. E tem uns outros canais também por aí. Obrigado aí todo mundo. Valeu. E você, querido? Vocês podem me achar no meu Instagram, @oprópriocogos, no meu canal no YouTube, Ocidente em Fúria. E se vocês virarem membros do meu canal, vocês podem acompanhar ali alguns vídeos extra, como por exemplo o meu curso de História da Filosofia exclusivo para os membros do canal. Ó, que legal. Então, Muito bacana. Lara Brenner, Muito nós bacana. pedimos. No início eu achei que ia rolar uma treta federal. Eles são aqui. muito polidos. São muito, Eles mas foi estão em busca da maravilhoso. paz. E deixa aí nos comentários, finíssimo. pessoal. Ó, deixa nos que é a virtude, comentários. outro que é a paz. Tá vendo? Deixa nos comentários, só porque a gente quer a treta também. Ó. Se você foi Team Cogos ou Team Peter aí, entendeu? Vamos ver quem ganha. A gente joga uma enquete aí, entendeu? Só pra fomentar. Se eu ganhar, eu vou falar que a voz do povo é a voz de Deus. Se eu perder, eu vou falar que é a democracia o Deus que falhou. Nossa, muito Maravilha. boa. Lara, Querido, sempre um muito prazer. obrigada, viu? Beijo pra vocês e até semana que vem. Muito legal. Bacana. Bacana, legal. Vocês já se conhecem de muitas primaveras. Nós já tivemos tretas bem mais... Não, eu nem acho que isso aqui foi treta. É, mas eu achei que foi legal. E assim, claro, o Vilela ele fomenta mais essas tretas. Ah, é? Vocês já foram ao Vilela também? Já fomos, mas separados. Mas junto Separados. não, A gente né? nunca foi junto tretar lá. Assim, ó, muito ir no banheiro rapidinho. Eu também. você sabe que uma vez nós brigamos de se bloquear no... Pode ir lá. Uma vez nós brigamos de se bloquear no WhatsApp. Faz tempo já, né? É. Que vocês já estão amigos. Eu chamei... Ele me... até pra vocês esperarem aqui rapidinho, porque a gente tem que tirar umas fotos.